Oi, pessoal, tudo bem? Aqui estão os slides da segunda semana, o vídeo da segunda semana da parte de gramática. Conforme eu falei na primeira semana, essa parte não tem na apostila de forma bem contextualizada, assim, bem didática, como eu estou colocando aqui. Então, ou vocês copiem no caderno, ou vocês salvem esses slides, porque vocês vão precisar deles, vão ser bem importantes para a próxima prova. Porém, quando nós voltarmos às aulas presenciais, eu vou retomar esse conteúdo, não se preocupem, tá? Mas é que aqui eu vou explicar de forma bem clara, bem detalhada, tá? Então prestem atenção e vamos seguir em frente. Nós trabalhamos na semana passada com a parte de divisão silábica, né? E a sílaba tônica. Hoje a gente vai trabalhar com as regras de acentuação. Então, por que é importante a gente saber primeiro dividir em sílabas e depois saber qual é a sílaba tônica mais forte? Porque para a regra da acentuação a gente vai ter que saber isso. Então, a acentuação gráfica estuda os acentos gráficos, o agudo, o grave e o circunflexo. Esses são elementos essenciais para estabelecer organizadamente, por meio de regras, a intensidade das palavras das sílabas portuguesas. Então, dependendo de onde nós temos a sílaba tônica, isso eu já falei na semana passada, nós podemos ou não ter acento, tá? Então, agora que nós vamos ver essas regras de acentuação, de oxítona, paroxítona e proparoxítona, que nós já vimos onde ficam essas sílabas. Agora nós vamos ver por que elas são acentuadas ou não. Primeiro vamos falar um pouquinho dos monossílabos, né? Monossílabos são aqueles que possuem uma sílaba só. Na semana passada a gente falou dos dissílabos, trissílabos, polissílabos e faltou o monossílabo, que é uma sílaba só. Acentua-se graficamente os terminados por a, chá, ma, o e, pé, vê, o ó, só, pós. Logo, não se acentuam monossílabos tônicos como tu, nus, quis. Então, terminados em i ou u não se acentuam. Vale lembrar que os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos, ei, el, oi, recebem acento. Exemplo, réis, véu, dói. Ditongos, lembram duas vogais juntinhas na mesma sílaba. No caso dos verbos monossílabos terminados em e, em que a terceira pessoa do plural termina em, forma verbal antes era acentuada, agora a gente, pelo novo acordo, não tem mais acento, ou seja, duas vogais juntas iguais não tem mais acento. Ele vê, eles veem. Ele crê, eles creem. Ele lê, eles leem. No entanto, isso não ocorre com os verbos monossilábicos, né, terminados em e. Quando você tem uma vogal só, ele tem, eles têm, com acento. Ela vem, elas vêm. Aqui vale também o voo, né? O voo, ela é uma dissílaba, mas e tem acento, não tem mais acento. Voo são duas vogais, só que nós separamos ela, é dissílabo, então cuidado para não entrar nessa regrinha. E não tem mais acento. Vou. A acentuação das oxítonas. Lembra a oxítona? A palavra oxítona é aquela que tem a última sílaba forte, a última sílaba tônica. Elas podem ser acentuadas com acento agudo e o circunflexo. Levam acento todas as oxítonas terminadas em a, e, o e ens, seguidas ou não de s. Cajá, até, giló, armazém, parabéns. Sendo assim, não se acentuam oxítonas como saci, tatu, talvez. Então, oxítonas terminadas em i e u não tem acento, tá? São as terminadas em a, e o. É quase a regra das monossílabas, né? Aqui são as oxítonas. Lembrando que oxítonas tem que ter mais de uma sílaba e é a última sílaba tônica, ok? A regra das paroxítonas. Paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, a mais forte, penúltima, lembra? Contando de trás para frente. São acentuadas graficamente todas as paroxítonas, exceto as terminadas em. Agora é o contrário, tá? Todas, exceto, que não pode ser acentuada, terminadas em A, E e O, desde que não formem ditongos. A, M,
M, N, S. Útil, caráter, pólen, tórax, bíceps, ímã, glória, série, empório, jockey, órfão, órgão. Paroxítonos como ímã, órfão, etc., não terminam por A, mas por AN. E paroxítonos como glória, série, empório, terminam com ditongo. Lembra ditongo? Duas vogais juntinhas. Glória, série, empório. Não são acentuadas graficamente os prefixos paroxítonos terminados em IE, semi, super, hiper e mi. Não se acentuam as paroxítonos formadas pelos ditongos orais abertos, ioi, ideia, é uma regra nova, tá? Essa, do novo acordo. Ideia, geleia, boleia, assembleia, paranoia, clarabóia. E não se acentuam as vogais iu precedidas de palavras paroxítonas. Sainha, com NH, né? Sainha, cheinho, feiura, tá? Ou hiatos. Então, aqui a gente tem a regra das paroxítonas. É uma regrinha mais complexa. As paroxítonas é a que a gente deve ter mais cuidado, lembrando sempre que ela tem que ter mais de uma sílaba, né? 2 ou 3 sílabas, porque é a penúltima sílaba tônica. Então, tem a última, que é a oxítona, penúltima, que é a paroxítona. Continuando com as paroxítonas, que é a regrinha que eu falei um pouquinho mais complexa, né? Abaixo um exemplário de terminações paroxítonas, que devem receber acento gráfico. Devem receber. Terminadas em L, afável, incrível, útil. Terminadas em R, caráter, éter, mártir. N, hífen, próton. X, látex, tórax. PS, fórceps, bíceps. Ímã, órfãos. Sótão, bênção. Fórum, álbum. Elétron, próton. I, táxi, júri. U, Vênus, ônus. E, pônei, jogue. O ditongo oral, crescido de S, história, série, mágoa, água. Ditongo, 2 vogais. De acordo com a nova ortografia, os ditongos terminados em não são mais acentuados, beleza? Então, essa é a regrinha da paroxítona. As proparoxítonas é a regra mais fácil. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, sem exceção. Médico, álibi, ômega, tá? Então, antepenúltima tem que ter 3 sílabas no mínimo e a antepenúltima vai ser sempre acentuada, ok? Então, é a regra mais fácil, mais tranquila de saber, só tem que lembrar bem o que é uma proparoxítona. E aqui a última regrinha de acentuação são os hiatos. Primeiro a gente vai lembrar o que é o hiato, né? É aquela sílaba que fica sozinha. Quando nós separamos em sílabas, nós temos uma vogal que fica sozinha. Acentuam-se as letras I e U, desde que sejam a segunda vogal tônica de um hiato e estejam sozinhas ou seguidas de S. A sílaba cai, 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 país, país. Baú, baú. Aqui é importante lembrar que o cai e pais, meus pais, não separa, tá? Meus pais é junto e país é separado. Mesma coisa com o verbo cair, ó. Cair é separado. Cai. Ah, ele cai da escada. Aí é junto, beleza? E sem acento. Pais e cai. Quando o I é seguido de NH, não recebe acento. Rainha, bainha, moinho, não tem acento. O I e o U não recebem acento quando aparecem repetidos. Chita, juna, etc. E os hiatos formados por E e O, ó, que eu falei, do vô, enjoo, não devem ser mais acentuados. Den, len, magou, enjoo, vô. 2 vogais juntinhas, mas que elas se separam, elas ficam separadas, separam na separação de sílabas, por isso são hiatos, elas não vão ter mais acento, tá? E elas têm que ser a mesma letrinha, E, O,
beleza? Aqui a gente termina então a segunda semana sobre acentuação, as regras de acentuação. Espero que todos fiquem bem. Daqui um pouquinho nós já vamos nos encontrar, tá? E aguardem para as atividades da próxima semana. Tchau, tchau, cuidem-se, tudo de bem.